Olá, está começando mais uma Identidade. Eu sou a Gabriela Frontini e é um prazer ter a sua companhia por aqui. Faltam poucos dias para o Natal e esse clima de esperança e amor inspira a nossa conversa de hoje. Em meio a luzes e a correria desta época, somos convidados a voltar o olhar para o que realmente importa: a simplicidade, a fé e o cuidado uns com os outros. E quando falamos de cuidado, falamos também de família. Foi diante de uma dor pessoal e de um desafio vivido em casa que nasceu o desejo de criar o Instituto Viver Bem. O que começou como um sonho diante de uma necessidade se transformou em um projeto que hoje acolhe idosos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas cuidados, mas também um ambiente de dignidade, carinho e convivência. No programa de hoje, vamos conhecer de perto essa história que nasceu de um gesto de amor e se multiplicou em esperança. A gente faz uma pausa rápida, são só 30 segundos e o Identidade volta já. Como garantir que os nossos idosos recebam cuidado, dignidade e carinho no dia a dia? Foi diante desse questionamento que nasceu o Instituto Viver Bem. O que começou com uma necessidade dentro da família se transformou em um projeto que hoje acolhe muitas outras. O desejo de Leonardo Penha era criar um espaço diferente, um lar que pudesse receber idosos com baixa renda ou em situação de vulnerabilidade e oferecer ali atividades, companhia e, acima de tudo, amor. O Instituto Viver Bem é um projeto familiar que nasceu de uma dor, mas se tornou fonte de esperança. E hoje nós vamos conhecer de perto essa história que mostra como um gesto de amor faz a diferença na vida de tantas pessoas. E eu tenho a alegria e o prazer de receber aqui o Leonardo, junto com a sua esposa Regina. Sejam muito bem-vindos aqui ao Identidade da TV Novo Tempo. Obrigado, Gabi, por nos receber. É uma honra e, na verdade, é um privilégio poder falar um pouquinho do Instituto Viver Bem. É mais do que um local de acolhimento, é mais do que um local de abrigo, mas também é uma família. A nossa família está lá, como você bem disse, nasceu de uma necessidade e foi abrangendo aí, foi crescendo, tomando forma. E hoje a gente consegue acolher lá no espaço 26 idosos, fazer um trabalho aí muito bonito, um trabalho que está se tornando referência na nossa comunidade e também uma referência aí para outros espaços de acolhimento. Verdade, a gente vai conhecer mais desse projeto que nasceu, como você falou, e a introdução também, de uma necessidade, né, Regina? O avô do Leonardo precisava de um lar. Isso. E aí surgiu essa ideia. Conta pra gente o início ali de tudo. Ele morava no estado do Rio de Janeiro, o avô dele, né? E aí lá muito difícil de casa de repouso. E a família entraram em um acordo, né, os filhos, e trouxeram ele para cá, para morar conosco, né? Que era uma casa bem pequenininha. E aí nós não tínhamos o cuidado total geral, né? Porque é difícil hoje era difícil arrumar um lar de idoso naquela época. Sim. E nós levamos ele para dentro de casa, apertamos um pouquinho e ele morou um pouquinho com a gente. E aí ficamos procurando lar de idoso e não encontrava lar de idoso. E geralmente até costuma ser um lugar muito custoso, né, Leonardo? A gente achou dois problemas, ou era muito caro ou era muito precário. Então, hoje na cidade de São Paulo, você tem muitos asilos, porém muitos clandestinos e que não oferecem cuidados adequados, por assim dizer. E aí nós tivemos uma ideia, eu sou psicólogo, minha esposa cursa enfermagem, nós tivemos uma ideia de montar um espaço que pudesse acolher famílias de baixa renda, assim como nós passamos. Hoje nós temos aí alguns locais que são muito bacanas, mas que não conseguem acolher idosos da nossa região. Idosos esses que, na grande maioria, ganham um salário mínimo. E alguns até ganham menos do que um salário mínimo por conta de empréstimos, situações relacionadas aí. Então, a gente tem casos lá de idosos que têm menos de um salário mínimo que nunca conseguiria achar um local. Então, com essa demanda, com essa questão que nós tínhamos dentro de casa, nasceu a ideia do Instituto Viver Bem. Porém,
da ideia até a execução, a prática em si, infelizmente, meu avô não conseguiu. Não conseguimos acolher ele, não conseguimos chegar a tempo de abrigá-lo. Mas como o projeto estava montado, nós abrimos para a comunidade de imediato. Tivemos uma resposta muito bonita, muito bacana e uma procura muito bacana. E Regina, para você, como esposa do Leonardo ali, depois de ter acolhido, né, o avô por um tempo e nasceu a ideia do projeto, quando ele pensou nisso, você logo abraçou a ideia e falou, estamos junto nessa. Sim, sempre, né? Sempre apoiando ele, né? E assim, foi desafio, foi desafio. Tanto que eu também cuidei da minha avó. Ela viveu aí até os seus 93 anos. Né? Olha, viveu bastante. Teve que trazer ela da Bahia para cá também. E também não existia lar de idoso. E a família tinha que cada neto cuidar um pouquinho dela. Justamente porque muitos trabalham, né? Isso. E aí o idoso precisa de um cuidado ali mais próximo, de alguém que esteja presente, para ver remédio, para ver cuidar, dar banho, ajudar às vezes a ir ao banheiro, quando o idoso já não tem mais essa autonomia. Isso mesmo. E no dia a dia é difícil realmente a gente encontrar as famílias que tenham essa disponibilidade de cuidar dos seus idosos, né? Talvez esse fosse o cenário ideal, mas não é o cenário real, porque muita gente trabalha e não tem como fazer isso. Isso. E como é que foi para vocês, né? Infelizmente não deu tempo de acolher o avô nesse lar, mas o lar de vocês acolheu o avô. Sim. Como é que foi para vocês verem os primeiros idosos chegando no projeto e vocês cuidarem desses idosos? Olha, foi muito lindo e muito desafiador, porque como eles chegaram para a gente, né? Famílias ligavam para a gente dizendo que tinham idosos morando sozinhos em uma situação extremamente degradante que a UBS, o agente de saúde, identificou e estava pressionando essa família para tirar o idoso daquela situação, porém a família não tinha onde acolher. E aí, no boca a boca, literalmente no boca a boca, foram espalhando que tinha uma instituição que estava acolhendo idosos nessa situação. Então, na chegada dos primeiros idosos, porque assim, a gente, de toda forma, cuidava do nosso avô dentro de casa, ainda com desafios. E esses idosos chegaram sem cuidados nenhum, muitos deles são casos de abandono, casos de violência doméstica, casos de idosos morando em praças e em ruas. São casos de idosos que foram violência financeira, né? Sofreram ali algum tipo de abuso financeiro e depois sofrerem a violência financeira ainda foram abandonados e deixados aí nas praças, nas periferias. Então, para a gente, no primeiro momento, foi um impacto muito grande de ver que existia uma realidade pior do que o que a gente estava projetando. Então, nossa ideia era, olha, vamos preparar um espaço para acolher idosos de baixa renda, idosos da comunidade, idosos da periferia. Só que aí descobriram o nosso espaço, assistente social, algumas famílias, e nos mostraram uma realidade pior do que o que a gente estava projetando. Então, esses idosos chegavam com enfermidades, muitas doenças, tuberculose, acne, chegavam com caras muito difíceis de se tratar, chegavam ali com escabiose, chegavam com muitas situações que para a gente se tornou bem difícil. E aí o começo foi um pouco conturbado. Até engrenar ali. Né? Porque a gente projetou uma projetou algo e a realidade que a gente se deparou era muito pior. Era mais difícil. Sim. Agora, Regina, você sempre esteve envolvida ali, fazendo de tudo um pouco, mas você tem essa formação na área da saúde, né? Ainda não estou formada. Ainda não, mas está estudando para isso. Estou estudando para a conclusão, né? Sempre. Desde a cozinha até atendimento com familiares, até ir buscar idosos também, em alguma casa de abandono, que nós chegamos, um lar de idoso fechou, e nós fomos lá retirar 3 idosas. 3 idosas. E chegaram bem precárias na casa. Você chegou... foram abandonadas. Foram abandonadas, né? Infelizmente é uma realidade muito triste, né? Que acontece demais até no nosso país. Porque, como eu falei, muitas famílias não conseguem cuidar dos seus idosos, mas aí também não pode abandonar, né? Isso não se faz com nenhum ser humano. Sim. Agora, você escolheu essa profissão da enfermagem por conta já do Instituto ou não? Como é que surgiu essa questão de cuidar do outro ali na sua vida? Na verdade, eu sempre tive muito apego e... certo dia aconteceu uma ocorrência na casa e a emergência chegou, eu tive que acompanhar o idoso. E a enfermeira falou assim,
é bom você conhecer um pouquinho mais, se aprofundar mais, estudar para você ter a noção do que você está lidando. Aí eu fui e procurei uma faculdade de enfermagem. Foi daí que nasceu também. Né? Que também. Porque antes eu era confeiteira, né? E manicure. E manicure. Tem nada a ver, né? E aí eu comecei a estudar e me apaixonei. Porque cuidados, demanda muito, o idoso demanda muito cuidado. Não é só alimentação, não, envolve outras áreas que a gente tem lá na nossa casa, que é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então demanda muito. E foi daí que surgiu para me fazer a faculdade de enfermagem, para estar mais ligada também nos funcionários, o pessoal que está trabalhando, para ver se está fazendo o trabalho também direito. Agora, a Regina, sua esposa, trabalha lá, mas não é só ela de família que trabalha não, Leonardo, é um projeto familiar ali. Eu tenho sobrinhas, né? Eu tenho aí meu irmão, que é advogado, e minha mãe, que é advogada, fazem a parte jurídica da instituição. Minhas sobrinhas e alguns parentes que passaram por ali, outros não estão mais, seguiram o caminho, mas alguns ainda estão. Então, assim, a gente tem uma dinâmica familiar porque a ideia foi de uma necessidade dentro da família. Então, se tornou, e tem voluntários, se tornou uma espécie de instituição no sentido de parceiros, não são apenas colaboradores, são parceiros. Então, a gente tem não só os que trabalham ali, mas os voluntários que aparecem esporadicamente para apoiar, que são uma multidão de pessoas. Eu imagino, isso é muito bom, né? Porque um projeto desse precisa de gente, e gente que gosta de cuidar de gente, inclusive. Isso mesmo. Olha só, gente, no próximo bloco, a nossa conversa aqui sobre o Instituto Viver Bem continua. E olha, cuidar de família é uma das tarefas mais desafiadoras, né, de um familiar ali, e ao mesmo tempo também mais nobre que alguém pode assumir. Se você está passando por essa situação, precisa lembrar de se cuidar também, viu? E às vezes pode sentir que as suas necessidades não são importantes diante das necessidades do seu familiar. No entanto, cuidar da sua saúde mental é essencial. E por isso eu quero aproveitar esse momento aqui e oferecer para você a revista Esperança Mente Feliz, porque ela pode te ajudar com isso, a manter a sua mente feliz, mesmo diante desses desafios que a gente tem da vida. E eu falo para você pedir a sua através do telefone WhatsApp 12 982 44 44 49. E enquanto você pede a sua revista, a gente vai para um rápido intervalo e o Identidade volta já. O Identidade já está de volta. Hoje nós estamos conhecendo o Instituto Viver Bem. Você já ouviu falar? Já dá um Google aí para você conhecer, viu? Ele foi criado pelo Leonardo Penha ao perceber que a necessidade da sua família era a mesma de muitas outras famílias também. E no bloco anterior, ele e a Regina França, sua esposa, contaram ali como que surgiu o Instituto. E antes de ir para o intervalo, a gente estava falando sobre a equipe, né? Porque são necessários voluntários e também tem colaboradores. Como é que funciona a equipe de vocês lá do Instituto? Então, a nossa equipe é uma equipe bem abrangente, mas se tem, eu acredito, alguns que fazem muita diferença são os voluntários, porque esses não têm salário e dispensam muito amor para com os nossos idosos. Mas hoje a equipe é composta por uma médica, uma enfermeira, a equipe técnica, né? Médica, enfermeira, nutricionista, psicólogo. Eu atuo como presidente e como psicólogo dentro da instituição. Fisioterapeuta. Aí temos uma cozinheira, uma faxineira e cuidadores. Então, uma equipe abrangente. Por trás dos bastidores, nós temos contabilidade, advogado, e aí a gente vai tentando aí trazer pessoas, agregar voluntários para dar um corpo maior à nossa equipe. Tá Também certo. tem um terapeuta ocupacional, então tem de tudo um pouquinho lá. Tem de tudo um pouquinho. Aproveitando você de casa,
O Instituto fica ali na zona sul de São Paulo. Então, se você é da região, está procurando alguma coisa para fazer a diferença na vida dos outros, está aí o Instituto para você ser um voluntariado, viu? Eu tenho certeza que, independente da sua área de atuação, da sua formação, do seu espírito ali, se você quer ajudar, tem amor para dar, eu tenho certeza que vai ser bem-vindo e eles vão direcionar em que área que você vai poder atuar. Inclusive, Regina, vocês estão em busca ali de uma parceria, né, para que o Instituto tenha ainda mais condições de atender as pessoas, certo? Isso. Nós fazemos entregas de ofícios, batemos nas portas, nós temos aniversariante do mês, a gente procura confeiteiros para fazer um bolo, para cantar parabéns para eles, supermercados, hortifruti, sacolão, para melhoria, né, deles, de alimentação e para trazer um melhor, como se diz a palavra agora? Me faltou. Condições mesmo, Acolhimento, né? Acolhimento. E, assim, conseguimos uma doação por esses dias de uma sorveteria perto. E eles ficaram muito felizes por tomar sorvete, que já fazia tempo que não tomava sorvete. Olha aí, um gesto tão simples e que traz tanta alegria. Se você é empresário que está nos assistindo, dono de uma padaria, dono de uma sorveteria, enfim, uma farmácia, um supermercado, qualquer coisa que possa, quem sabe, destinar alguns itens ali como doação para o Instituto, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E tem parceria com a Prefeitura sendo buscada também, né, Leonardo? Nós estamos buscando uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Ainda é um desafio, porque nós temos todas as liberações sanitárias e legais para atuar, mas para parceria público-privada você precisa de algumas certificações. A gente conseguiu uma primeira certificação que se chama CENTES, que nos habilita aí a recebermos verbas municipais, mas nunca conseguimos ainda essas verbas, são um pouco difíceis e burocráticas. E a gente está atrás de uma outra certificação que chama COMAS, que nos habilita a fazermos uma parceria. Então, a gente está caminhando para essas certificações, já conseguimos uma, estamos indo para a segunda agora, mas é bem burocrático. Mas nós estamos avançando, se Deus quiser, logo vai dar certo. Estamos confiantes que até 2026 nós teremos uma parceria público-privada dentro da instituição. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo, que já é uma parceira, de certo modo, nos auxilia com muitas demandas lá. A gente está buscando com que eles financiem completamente esse trabalho. Porque pagar as contas não é fácil. Não é fácil, mas nós estamos lá. Tá certo, tem que persistir. Sim. Agora, a gente já comentou um pouquinho como é que os idosos chegam, né? Muitas vezes são vítimas de violência, de abandono e tudo mais. Por que é tão importante ter iniciativas como essa, como a de vocês com o Instituto? Olha, eu quero dar um caso aqui, um exemplo, né, de um idoso que Regina pegou um amor, se tornou um segundo pai para ela. Um avô, né? Eu adotei ele. Adotou ele? Ela realmente é um senhor chamado José Pereira, que a gente chamava ele de Zé Pereira. E ele chegou onde ele morava na rua, uma clínica de reabilitação de dependência química pegou ele, mas não pode ficar com idoso. Então, buscou ajuda. Quando ele chegou, fizeram um empréstimo bancário na conta dele. Ele estava em situação de rua e ninguém queria acolhê-lo porque não havia recursos. Era um idoso que tinha uma certa dificuldade na mobilidade, então tinha um pouco de atrofia muscular. E demandava gastos com fraldas, itens de higiene e insumos gerais. Esse idoso era um amor de pessoa, muito carinhoso, mas chegou numa situação extremamente delicada. Então, esse é o quadro, no geral, que a gente recebe da grande maioria dos nossos idosos que chegam na instituição. E aí, no primeiro momento, é bem difícil adaptá-lo, porque também ele tem toda a independência, mesmo que ele esteja na rua, ele tem uma certa independência e autonomia que ele acredita ter, mesmo em situação de rua. E adaptá-lo dentro da instituição, mostrar essa nova realidade, deixar ele um pouco mais à vontade. E a gente conseguiu com esse idoso, cuidamos dele aí por aproximadamente 3 anos. Ele veio a óbito, foi uma comoção geral dentro da casa, mas cumprimos o nosso papel. E como é que foi para você, Regina, já que você falou que adotou ele como avô, como é que foi para você ver a situação em que ele chegou e como vocês conseguiram mudar aquela realidade por um bom tempo? Eu ficava muito feliz de chegar com um hidratante, um doce para ele, eu ficava feliz demais, né? Então, assim, eu tinha muito contato.
falar até me emociona, porque ele faleceu na pandemia e eu tive que retirar o corpo dele de dentro da casa, eu tive que liberar o corpo dele. E como ele não tinha registro nenhum no CRAS, de família, ele teve que, por fim, ser enterrado como indigente. Puxa, que triste. Eu fiquei o dia todo correndo atrás de papelado no hospital e fazer boletim de ocorrência e tive que dar meu nome como se fosse amiga dele. E eu fui Não nos amiga. deixaram fazer porque não éramos parentes diretos. Não deixaram fazer. Então, assim, foi muito triste, porque eu tive que sair de lá e não consegui dar um enterro indecente naquela época, né? Que era a pandemia, não podia enterrar ninguém e também pelas condições que ele estava. Mas o que a gente pôde fazer quando ele estava em vida lá, a gente fez, nós fizemos, né? Fui dar amor, carinho, atenção. Uhum. E eu adotei mesmo como meu avô. Então, hoje, vários que chegam hoje, Adota eu vou também. adotando. Eu Tá vou adotando certo. e pegando esse carinho e fazendo como se fossem meus avós mesmo. E eu tenho certeza que esse carinho, esse acolhimento fazem toda a diferença, né? Sim, sim. Agora a gente está na semana ali que antecede o Natal. É uma época do ano muito gostosa para muitos, mas muitos que não têm família, que não podem ser cuidados por família, às vezes ficam pensando assim, poxa, não vai ter nenhum familiar aqui comigo, não vai ter nada. Como é que a gente, como sociedade, pode transformar um momento desse para um idoso que, quem sabe, está numa casa de acolhimento? Olha, nós temos o Natal Solidário, falando especificamente do Instituto Viver Bem, nós temos o Natal Solidário, que é uma campanha feita pela instituição a fim de que pessoas possam ajudar alguns idosos que estão ali. Mas, no geral, é muito fácil fazer o bem nessas instituições de acolhimento, até porque um momento de escuta e de diálogo com esses idosos já faz uma diferença imensa para eles. Muitas vezes são esquecidos, né? Ninguém liga, não quer saber, mas eles têm tanta história para contar, tanta experiência para passar, Tem bastante. que a gente poder conversar, a gente vai aprender muito como cidadão e também vai Isso. ajudá-los, né? Isso Eu mesmo. tenho uma voluntária advogada que vai lá fazer pintura com os idosos. Olha que gostoso. Ou seja, não precisa necessariamente usar o seu diploma, basta usar a força de vontade, o querer fazer o bem pro próximo. Então é muito fácil você conseguir dentro desses locais, porque a grande maioria desses idosos não são acolhidos no sentido da sua própria família. Então, quando alguém consegue dar uma fala, uma escuta a ele, um carinho, uma atenção, já muda a vida, já muda a história, já muda a semana daquele idoso. É verdade. Então fica mais uma vez o convite para quem está assistindo aí, quem sabe fazer a diferença até no Natal para esses idosos. Eu tenho certeza que o Instituto estaria ali de portas abertas, apesar de já ter um projeto, né, Já temos de Natal aí diferenciado para eles. Agora, Regina, vocês, quem está assistindo a gente, de repente pode ajudar de alguma outra forma. O que mais você diria que a pessoa possa fazer para a comunidade idosa do nosso país? Quem sabe não só no Instituto, mas no dia a dia, né? Olha, o idoso ele requer ser ouvido, né? A atenção que vai se perdendo, se perdendo. Por exemplo, a visita de você ir na casa da sua mãe, da sua avó, isso vai se perdendo. Então, assim, esteja mais com o seu ente querido, né? Porque um dia nós também iremos ficar idosos. Com certeza, esse tempo vai chegar para todos Então, nós. se eu quero isso para mim, então, assim, eu tenho que semear hoje, né? Para mim ter também essa retribuição dos meus netos, dos meus filhos. E a gente vê isso quando a gente visita uma mãe nossa. Aos domingos para ir almoçar, aquele almoço gostoso. Sim. E levamos os nossos filhos, que são os netos. Eles ficam muito alegres, porque a casa do avô é quentinho, tem aconchego. Tem. Tem um aconchego, é quentinho. E o almoço, eles gostam. Então, assim, dê o amor, dê o carinho enquanto eles estão em vidas, né? Esse é o conselho que eu tenho. Porque um abraço, um sorriso, às vezes o idoso está ali depressivo, doente, é o que vai curar ele também. É verdade. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, por ter conhecido também um pouco mais do Instituto Viver Bem. Que Deus continue abençoando e dando aí vida longa a esse projeto. Amém. Gratidão. Obrigado, Gabi. Gratidão a todos. Obrigado, Obrigada. Gabi. E você aí de casa, olha só que programa bonito. Aproveite e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam conhecer esse projeto e que esse projeto inspire o nascimento de outros aí pelo nosso Brasil, viu?
Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, sempre aqui às terças e quintas, 10h30 da noite, na TV Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.